Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. O brilho, um lugar que se expande biologicamente alterado por uma natureza alienígena onde as leis naturais conhecidas pelo homem não se aplicam. Em busca de respostas para ajudar Kane, seu marido e um sargento do exército que voltou do brilho sem explicações, a bióloga Lena se voluntaria para entrar no lugar misterioso junto com outras 4 cientistas. O que Lena não contava era encontrar uma jornada muito além de si e seu casamento. Aniquilação é o filme que comentaremos hoje. Cuidado com spoilers. Olá e bem-vindo ao 15º episódio. Eu sou Matheus Gomide. Eu sou Douglas Vasquez. Eu sou a Flávia Six. Eu sou a Gabi Sanfins. Aniquilação foi escrito e dirigido por Alex Garland, o mesmo diretor do filme que comentamos no 3º episódio, Ex Machina, produzido pela Paramount. O filme ele foi feito para ser exibido nos cinemas, mas pelo receio da rejeição do público internacionalmente, acabou sendo vendido para a Netflix distribuir como original. A venda dos direitos para a Netflix não agradou muito o diretor, né? Pro Collider, ele comentou, né, quando perguntado sobre o assunto, que o sentimento é de desapontamento. E mesmo não tendo problemas com a tela menor, ele cita a série The Handmaid's Tale, né, como exemplo de recursos cinematográficos bem utilizados para a TV. E ele terminou dizendo que ele e a equipe fizeram um filme pensando na experiência dele no cinema. Até porque tem vários recursos de IMAX, né, que seriam muito bem utilizados no cinema. É uma imersão que seria muito diferente. Sim. Se fosse exibido no cinema. Mas o filme acabou indo para o cinema em 3 países, Estados Unidos, Canadá e China. Nos Estados Unidos, teve a bilheteria de 29 milhões de dólares. O orçamento para o filme foi de 40 milhões de dólares, que é um salto muito grande em comparação com Ex Machina, que só teve 15 milhões. Esse foi o primeiro filme mais produzido do Alex Garland, né? E acabou não indo para o cinema, que é por isso a decepção, talvez, né? No Rotten Tomatoes, o filme teve 87% de aprovação da crítica e 68% de aprovação do público geral. No elenco, nós temos a Natalie Portman como Helena, protagonista do filme, Tessa Thompson como Josie, a Jennifer Jason Leigh, que também trabalhou com Tarantino nos 8 Odiados, interpreta a Doutora Ventress, Tuva Novotny, que interpreta a Cass, Gina Rodriguez como a Anya. Ela é a protagonista do Jane the Virgin, né? A série. E temos também o Oscar Isaac como o marido da Lena. E é interessante, né? Acho que a parceria entre o Alex Garland e o Oscar Isaac foi... Ele gostou, né? Afinal, ele tava em Ex Machina também e agora tá nesse. Espero que a parceria continue, porque eu gosto bastante de ver o Oscar. Tem dado certo até agora, né? E o Isaac, ele tá criando um nome bem forte, né? Em Hollywood. Star Wars, exatamente. Exato. É sempre legal ver uma representatividade latina, né? Em Hollywood. E ele tem realmente aparecido em vários filmes. Isso é muito legal. O filme foi baseado livremente em uma trilogia de livros que foram escritos pelo Jeff Vandermeer. A trilogia é chamada de Comando Sul, e o primeiro livro é o que leva o nome do filme, Aniquilação, seguido por Autoridade e Aceitação. É interessante comentar também que o enredo dos 3 livros, ele se difere um pouco do filme, né? O filme ele tem um final mais fechadinho, apesar de deixar um final aberto, ele tem um final fechadinho. E os livros 2 e 3, eles seguem praticamente 30 anos no futuro dos eventos acontecidos em Aniquilação. Então, provavelmente no filme não vai ter uma sequência, mas os livros eles trazem mais respostas, foram deixadas em aberto. E também é legal dizer, porque o Doug falou que ele é baseado livremente, né? O Alex, ele leu o livro há um certo tempo já, e ele gostou muito. Ele falou que é uma história muito original. Hoje em dia a gente tem muito ideias parecidas que são contadas de outra forma, e essa trilogia tem uma ideia original, e eu acho bastante original, de fato, a história. O filme, sim, ele é muito... Mas o legal é que quando ele foi escrever o roteiro, ele não releu o livro. Ele quis escrever o roteiro não baseado no livro, mas baseado no que o livro instigou nele e no sentimento que ele teve, na ideia em geral. Por isso que ele foi livremente baseado no livro, como o Doug falou. E realmente, né, uma história que instiga muitas coisas em quem assiste, né? Porque tem mesmo por ter esse final aberto que o Doug disse, fica muito de livre interpretação, né? O que aconteceu, por que termina dessa maneira.
Então eu gostei bastante desse filme, achei bem inteligente. Ele é inteligente. Ele é muito inteligente. Pra quem é da área de ciência e Vai gostar biológica, porque é uma história que ela entrelaça várias áreas, né, do física, conhecimento. biologia, psicologia, né? Tá tudo meio Interligado. interligado. Trata de temas polêmicos também, né? No caso, por exemplo, até a questão do suicídio, a autodestruição do homem, né? Só que é engraçado que o Alex Garland, ele não se preocupa em dar resposta nenhuma para isso, né? Então ele propõe a reflexão sobre essas questões, mas ele não te dá uma verdade específica ou absoluta, mesmo fechando ali no final, ele não te dá um parecer final a respeito do... Acho que isso tem muito a ver com Ex Machina também, que é dele, porque Ex Machina é um filme que deixa muito a livre interpretação de cada um, né? Eu acho que até em termos de roteiro e em termos de técnicos, enfim, de direção, exatamente. ele recicla muito. A marca dele, né? A identidade dele, ele já deixou ali. Sei lá, eu acho que até mesmo quem não entender nada desse filme vai poder dizer que entendeu, pelo menos de certo modo, porque ele traz essa ideia de que nem tudo a gente vai conseguir entender a respeito dessas questões complexas da nossa existência, enfim, né? Então eu acho que já é um ponto positivo, não dá pra dizer que não entende nada. Ele traz uma nova perspectiva sobre o assunto, né? Assim como ele fez em Ex Machina, ele trouxe uma perspectiva diferente sobre inteligência artificial, e nesse ele trouxe uma perspectiva diferente sobre a biologia, né? E Sobre a evolução. Sobre a evolução, né? Eu achei super interessante, inclusive. É. E eu consegui ver, assim, as características baterem com um filme e outro, sabe? Entre os dois filmes. E eu também achei, assim, que Ex Machina é um filme bastante cruel. O encerramento dele é um encerramento meio cruel. Uhum, E em Aniquilação, apesar do nome Aniquilação, eu não achei tanto. Eu meio que achei que o filme trouxe um sopro, né, sobre a evolução e sobre a mudança, um sopro positivo. Apesar de ser ameaçador, né? A gente viu ali durante o filme que o convívio do ser humano com a mutação biológica nem sempre é uma coisa interessante, né? Uma coisa boa. Para os animais é uma coisa boa, né? Os animais teve uma evolução mais legal, né? A gente vê mais legal. Não pra quem morreu. Eu julgo mais legal porque os animais, eles Se adaptaram se melhor. adaptaram melhor. Sim. Os seres humanos, eles viraram árvores, morreram, mas os animais não. Eles tiveram uma evolução sobreviveram melhor. E então eu acho que o filme ele trouxe um sopro mais positivo do que Ex Machina, que eu achei muito interessante. Eu não esperava. Um negócio que o Matheus falou, que eu achei, que me veio à cabeça agora, é interessante mesmo, que o Alex, ele traz questões, mas ele não cria teses. Então ele apresenta e aquilo fica, como a Gabi também falou, aberto a interpretações. E esse filme, a Aniquilação, que fala sobre a mistura de DNA e como as coisas podem se juntar e virarem, enfim... Outras coisas em prol de uma melhoria, né? A favor de, como o Doug falou agora, juntando tudo que vocês estão falando, uma forma melhor de se ser. Isso pode ser muito interessante em um momento atual em que há muita separação de raça, de ideias, de qualquer coisa. Talvez, se a gente pegar mais pro lado... Isso que é interessante desse tipo de filme... Porque a gente pode pegar pro lado filosófico também. Sim, a gente pode pegar pro lado da física, da química, da biologia, da alienígenas. Isso é muito legal. Mas se pegar, não sei, foi um negócio que eu pensei quando eu tava assistindo. Se a gente pegar pelo lado social, também pode ser muito interessante. Isso da gente ver como evolução, como uma forma de evolução, essa junção das coisas que existem. Sim, e até mostra isso no filme. Porque o ser humano ele tá muito pré-condicionado a pensar que a mudança é sempre ruim, que mudar vai desestabilizar tudo. E no filme mesmo, a doutora Ventures, ela fala uma hora pra Natalie Portman que esse ser que tava lá, ele veio pra destruir. E a Natalie fala, não, na verdade ele veio pra transformar. E a gente vê no fim do filme que não foi uma transformação ruim, né? Foi algo que ia melhorar as coisas. É que as mudanças assustam, né? Sim. Elas assustam. É um filme que trata alienígenas, mas trata alienígenas de uma forma diferente, né? Sim. A gente tá acostumado a ver alienígenas que vêm pra Terra pra conquistar e escravizar e... Enfim, e esse... Toda a ideia do Independence Exatamente. Day, enfim, esse tipo de... Até o Alien, né? Claro. E a personagem da Natalie Portman, a Lena, ela fala que
quando ela entra em contato com ele, ela comenta que ela não sabe o que ele queria, ou se ele queria alguma coisa de fato, né? Ele tava ali adaptando, mudando, mas não era com uma intenção ruim, eu acho que era até com uma intenção de curiosidade, de Ou aprender de sobrevivência. como que nosso Sim, planeta exato, funciona. sobrevivência. Você mencionou o Alien, né? Eu vi até semelhança entre o Alien e o brilho, no caso, né? Se a gente for observar o Alien, a gente tem no filme o androide. O brilho como aquela energia que trouxe tudo isso, né? Como aquele... fronteira. Porque a Esse fronteira- organismo, no né? farol, né? Ah, entendi. É Ok, um foi mal. organismo vivo. Mas no caso do Alien, a gente tem, por exemplo, no filme um androide que é a todo custo que ninguém ataque aquele ser que está se desenvolvendo dentro daquela nave, porque ele é algo a ser explorado, ele é algo a ser estudado, ele não é tão ameaçador, ele não vê ele com olhos como se fosse algo ameaçador, né? Tem essa semelhança. Apesar de parecer ameaçador, pode não ser tanto assim. E acho que até a questão da mudança também que vocês comentaram volta no fato do ser humano não saber lidar com ela. Exato. Né? Então, no começo do filme, a gente já vê mesmo, né? Uma série de perguntas sendo feitas pra Natalie Portman, o personagem dela, em um interrogatório ali. Ela já vai respondendo, eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que... Sabe? Então, parece que tá todo mundo meio perdido ali. Então, isso é uma coisa que eu não achei... fiquei confuso, não sei se é um furo no roteiro ou se foi proposital mesmo. É assim que elas entram no brilho, né? O brilho que eles chamam a fronteira ali, a parede toda brilhante, que eu achei incrível. Inclusive, Parece eu achei muito linda. sabão. Parece sabão. Parece detergente. Parece Exato, um bolinhas. plástico, não sei. Eu gostei particularmente. Mas assim que elas entram, conforme passam os dias, elas comentam que elas não se lembram de nada do que aconteceu antes. Mas logo depois isso é descartado, porque a memória delas é contínua depois, né? E depois que ela sai também, quando ela retorna, ela se lembra de tudo o que aconteceu. Então, eu E não no sei começo do qual filme, que foi o efeito, né? ela também leva... Agora que você falou isso, eu não tinha pensado nisso. No começo do filme, ela fala assim, ele pergunta pra ela, né, no interrogatório, quanto tempo você acha que você ficou lá? Ela falou dias, semanas, talvez ela tinha ficado 4 meses. 4 meses. Sim. Então, de fato, isso foi uma coisa que foi abandonada depois. Isso Não Eu sei se é acho proposital, também. se era um efeito colateral por terem acabado de atravessar o Parece portal um e parece um erro, mas pode ter sido um efeito colateral, uma coisa do corpo delas estarem se acostumando com toda a mudança. mas se você do for pensar ambiente. que no começo ela era... O filme ele é contado a partir de 3 linhas temporais, que é o momento ali que elas estão entrando pra conhecer o brilho, né? Que é o presente. Que é o presente. O passado, que são flashbacks dela com o marido dela. E o futuro, se for pensar assim, que é quando ela volta e depois que ela já saiu da fronteira. E a primeira cena ali que aparece é ela sendo interrogada depois que ela volta. Então, não faz sentido disso ser um efeito colateral, porque se ela já tinha voltado, ela continua confusa com relação à memória dela. Então, acho que é uma falha mesmo, Doug. Pode ser, tá aberto a interpretações, né? É uma coisa também que eu comecei a pensar agora antes da gente gravar, porque não sei, porque é o estilo do Alex Garland de não deixar coisas em aberto e não explicar. Mas acho que isso tá aberto algumas até coisas do demais. filme. Eu Mas, acho que isso tá um pouquinho... Eu acho que pra mim isso Mas tá seguindo o seu muito, ponto de vista, eu muito acho que erro. faz sentido, sim. Eu acho que tá um pouquinho demais. Acho que foi uma falhinha. E falando no Alex Garland, eu acho que a direção dele foi muito boa nesse filme, assim como em Ex Machina. E ele trouxe umas sacadas muito interessantes. Por exemplo, durante o filme, uma das cientistas que foram pro lugar do brilho, ela descobre que esse brilho causa refração em determinado momento. Refração, né, que é a mudança de direção de uma onda quando ela atravessa a fronteira entre 2 meios com índices de refração diferentes. Por exemplo, quando você coloca um lápis dentro de um copo d'água, né? Parece que ele tá meio tortinho, mas na verdade é por causa do índice de refração. E tem uma parte do filme em que a Natalie Portman tá dando a mão pro Oscar Isaac, porque eu esqueci os nomes deles. Ele não tem nome. Ele não tem nome. Ele é marido dela. Melhor pra mim. Mentira. Tem sim, ele Kane. tem, é o Kane. Oxi, Kane. vocês são loucos. É que aqui tá escrito As Marido Lena's da- Husband. Mas enfim. Ele tem sim, é Kane. E aí tem um copo d'água na frente e ele mostra esse momento da refração, né? Que a imagem acaba ficando aumentada, né? Então eu achei isso muito inteligente. Você ilustrar durante o filme os termos técnicos que você fala nele. Porque não é todo mundo que vai assistir o filme e falar, refração, vai saber o que é refração.
Então eu achei muito legal ele ilustrar isso. Mas também não é todo mundo que vai pegar essa referência, não, sim, né? Sim. Só que pra gente que assiste com esse olhar, e enfim, é bem interessante, né? Enriquece. Bom, falando ainda sobre essa direção, roteiro, teve uma coisinha que eu não gostei muito, que foi logo quando o filme começa, a gente já é introduzido aquele interrogatório. E a personagem da Natalie Portman já vai meio que dando de bandeja quem vai morrer e quem não vai. Né? Então eu acho que isso quebra um pouco essa atmosfera de tensão que o filme cria. Mas em momento algum acho que fica desinteressante. É só uma coisinha que eu preferi não seja dessa forma, sabe? Eu gostei, eu acho interessante quando as narrativas são alineares assim. Não sei, inclusive a montagem do filme me lembrou um pouco um quesinho do último Star Wars, quando quebra a narrativa num momento super de tensão e aí vai pra outro momento. Mas diferente de Star Wars, eu achei a montagem dele ruim. Ah, não, sim. Também achei. Mas eu digo... Desse filme. Eu digo essa questão de quebrar no clímax, entendeu? Sim. E um comentário sobre só um parênteses mesmo, sobre essa cena inicial. Não gostei muito, achei meio clichê. Ela meio clichê. Não. É uma forma clichê de gerar A frase de efeito que ela deu no final... É tipo assim, o que eu você já imaginava, sabe, então? exatamente. Foi um negócio bem clichê de fazer um diferente clichê. Exato. Não gostei. Ficou muito. O começo eu não gostei. Me incomodou porque Eu esperava já mais. fui assistindo meio que com os meus olhos direcionados a cada personagem, meio que sabendo o que ia acontecer com cada um. Mas sabe? eu concordo contigo. Então eu achei meio... Só isso, assim, me incomodou um pouco. Mas a direção do Alex, ele é um grande diretor. Ele recria toda aquela atmosfera de tensão e inquietação do Ex Machina. E ele deixa... Ele cria uma marca, né, de direção pra ele ali. Porque agora ele não é mais estreante. Eu acho que ele não consegue manter um ritmo muito bom nesse filme. Eu não acho que é um filme que te prende. Eu acho que é um filme que te interessa. Mas não é um filme assim que... Eu não me senti assim. Eu acho que ele é bonito, mas eu não consegui... Ele é bonito. Ele é bonito. Não, e é bonito em termos também de design de produção. Sim. É um filme lindo. Ele é um filme interessante porque você fica curioso, mas não é um filme que me prendeu, sabe? Eu acho que ele faz isso muito melhor em Ex Machina. E eu acho que talvez seja porque Ex Machina, ele é um filme... Ele é pequeno. São praticamente três atores, uma história pequena. E esse é muito grande. Ele foi de um extremo pra outro, né? Ele pegou... No Ex Machina ele estava confinado dentro de uma casa e agora era tudo muito reduzido, né, em Ex Machina. E eu acho que eu acho que ele conseguiu fazer muito mais com pouco em Ex Machina do que ele conseguiu fazer neste filme. Eu gostei mais de Ex Machina, mas não foi porque me prendeu mais, foi porque eu o conjunto tive uma experiência da ópera diferente da sua. O conjunto da ópera me agradou mais, assim, mas só que eu também não me senti menos interessado por esse filme, ou menos preso por esse filme. Eu achei que ele comandou tudo muito bem, então em termos de design de produção, é um filme muito bonito. A forma como ele comanda os atores, ele extraiu interpretações muito boas, eu gostei bastante. Enquadramentos, por exemplo, ele sempre usa vários enquadramentos abertos, valorizando todo aquele cenário que ele constrói. Então eu achei que ele soube controlar muito bem aquilo que ele estava fazendo, gostei bastante. E sim, diferente da Flávia, eu acho que eu gostei muito mais do filme. Ex Machina com certeza tá ali, foi uma estreia excepcional dele. Mas a Aniquilação não fica muito pra trás pra mim. Também eu gostei bastante mesmo, assim, me instigou bastante. Tem um ritmo lento, tem uma montagem péssima, essa quebra de expectativa que funciona em Star Wars, não funciona em Aniquilação, por exemplo. Esses flashbacks, etc., eu acho que poderiam ter sido feitos de forma diferente. Porque você tá lá tentando decifrar o que tá acontecendo. Nossa, e aí, cara, de repente... que diferença. Fala de novo essa frase. Porque você tá lá tentando decifrar o que tá acontecendo, e aí, de repente, eles cortam e você fica tipo, tá... Não entendi isso, não entendi aquilo. É uma montagem que não foi bem feita ali. Eu acho que podia ter sido melhor executada. O filme tem um ritmo lento e a montagem atrapalhou isso. Eu preferia ver menos flashbacks ou que os flashbacks não fossem flashbacks, mas fossem montando a história. Ritmo. Sim. Enfim, eu tenho um ritmo lento, mas eu não senti essa lentidão como uma lentidão. Eu gostei bastante do filme e da história. E traz, como eu disse no começo, ele traz um sopro diferente, uma novidade. Eu fiquei muito instigado sobre o assunto agora. Eu quero ler sobre isso, eu quero saber se isso é possível de verdade. A impressão que eu tenho... Eu não consegui ainda formar uma opinião sobre esse filme. Mas eu acho a ideia tem muito potencial, essa ideia.
da refração e da mistura de DNAs. A impressão que eu tenho é que o livro é 1000 vezes melhor que o filme. Bom, eu não li o livro, Eu mas também não. sabendo Mas que ele assistindo tem... o filme, eu sinto isso, que essa história, essa ideia é muito boa e pode ser muito, muito, muito boa. E eu acho que ele talvez não tenha conseguido passar isso pra tela de uma forma tão... Talvez por ele ter sido livremente adaptado, né? Enfim, sabendo que tem 3 livros, eu gostaria que tivessem continuações sobre esse filme, explorando o tema, né? Porque pelo que eu li, né? Eu não li o livro, de novo, mas pelo que eu vi sobre resenhas e críticas sobre os livros, os outros 2 livros eles seguem a história independente da Lena. O segundo livro se passa 30 anos à frente. Então, tipo, o Brilho, ela não terminou com... Eu suponho que ela não terminou com o Brilho no final do primeiro livro, como ela termina, entre aspas, no primeiro filme. Então eu gostaria, sim, que o Alex assumisse aí a direção de próximos filmes possíveis, mas outra pessoa pegasse o roteiro. Mas também, se você for parar pra pensar, ela não acabou com o Brilho. Eu também acho que Ela ele se adaptou. Não acabou. Eu quero dizer... A quando eu partir falo dali, acabou... ele entrou pro nosso... Sim, ele saiu da bolha. Ele vai se Ambiente, misturar e se disseminar, porque eles são um casal. Sim, mas quando eu digo acabou, é porque no filme, a bolha lá do Brilho, o farol, ela é destruída, mas no livro, pelo que eu li das sinopses das seguintes, o Brilho continua ali. Tanto que no segundo livro eles mandam mais uma equipe de expedição 30 anos depois dos acontecimentos. Então por isso que eu digo que no filme ela meio que acabou, entre aspas, com o Brilho que aconteceria no livro. Mas, enfim, a minha crítica mesmo é sobre a montagem, que eu não gostei. Mas o Alex Garland, ele é um ótimo diretor, a gente já pôde comprovar aí, seguidos 2 filmes excepcionais com direção. Como roteirista, eu acho que ele pode melhorar. Ele pode escrever em parceria com outra pessoa, enfim. É uma coisa que ele pode melhorar muito. Poderia ser um filme aí, não sei, talvez até seja um filme que acabe parando no Oscar do ano que vem, quem sabe. Não sei, é difícil. Acho pouco provável. Parte Eu achei técnica, ruim os efeitos. Ruim. Ah, não. Ruim, eu não tenho críticas quanto aos muito. efeitos, eu gostei bastante. É um exagero. Achei Ruim é uma mais palavra no- forte, mas eu achei que podia ser melhor. Eu gostei da trilha. Não gostei da trilha, é uma das minhas maiores... Eu gostei bastante da trilha Eu gostei sonora da Eu também. gostei da trilha, agora que você falou disso. Eu gostei muito da trilha, eu acho que ela é... É porque tem 2 tipos de trilha nesse filme. E daí tá, talvez, a montagem. Porque aquela trilha do violãozinho, eu acho que ela não encaixa em várias partes em que ela aparece. A outra trilha, que é quase um sopro, como é que é? Uivo. Aí eu acho que ela encaixa muito bem. A trilha do trailer é muito boa. Agora, no filme, eu acho que talvez pode ser um problema de montagem. Eu acho que o violãozinho que aparece normalmente durante os flashbacks, às vezes ele aparece também quando elas estão no Brilho e eu acho que não encaixa. Essa é uma crítica minha. Enfim, eu queria mais detalhes sobre a aniquilação, sobre como que funciona, né, a biologia ali no filme. Eu fiquei mais intrigado mesmo. A montagem não me incomodou muito, essa não linearidade, né? Eu acho que talvez o filme até tenha sido escrito dessa forma também. Tudo bem ele ser escrito dessa forma, mas ele não foi executado tão bem dessa Não, forma. Mas eu não achei. Eu achei até que essa não linearidade tem uma correlação aí com esse senso de desorientação de todos os personagens que estão inseridos ali. Né? Então eu achei que tem uma relação entre essas duas coisas. Então assim, eu não me incomodei. Nesse sentido, eu achei. Não foi um ponto negativo. Bom, o Matheus comentou no bloco anterior sobre as atuações, né, que foram muito bem dirigidas, e eu concordo. Eu acho que é um elenco que não precisa de muito pra ter boas atuações, né? A Natalie Portman, a gente sabe aí pelo currículo dela, Cisne Negro, enfim, vários outros filmes, que ela é uma atriz que sabe executar o papel dela muito bem, não precisa de muito. A Tessa Thompson também é uma atriz que aí sempre faz ótimas atuações. Oscar Isaac. O Oscar Isaac, sem dúvidas, não preciso nem comentar muito. A Gina Rodriguez, eu fiquei meio na dúvida, eu não sei, assim... Eu fiquei acompanhei pouco de Jane the impressionada com Virgin. ela. Eu fiquei impressionada, porque eu sou fã de Jane the Virgin desde a primeira temporada, e é comédia, e ela é muito engraçada. E ela é uma pessoa engraçada. Sim, eu Então- acompanho assim, a carreira dela, eu vejo que ela é bem aclamada. E Por Jane the o Virgin, papel mas- dela, eu acho que é o mais dark do filme. É um papel muito tenso.
eu fiquei bastante impressionado com a E atuação dela. eu fiquei impressionada, positivamente, eu gostei dela. A Tuva Novotny, que faz a Shepard, eu não conheci ela, então não tenho muito no que Achei me um pouco basear, sem né? sal. Ela era eu mais achei um pouco sem desconhecida. sal. Né, desse... A atuação dela, achei mais meio... foi meio... Tá ali, mas... Achei meio nada, assim. Meio nada. E a Meio, gente tem né? a Jennifer Jason Leigh fazendo um papel que ela também já tá acostumada a fazer, né? Que é uma mulher mais séria, meio misteriosa, às vezes rancorosa, amargurada. Não vi nenhuma surpresa ali, mas ela executou muito bem também o papel da doutora Ventress. Olha, eu acho que as atuações, elas não foram nada demais. Tirando a Nata, é que eu gosto da Natalie, eu acho ela expressiva, ela tem olhos expressivos. Embora eu acho que também ela não consiga diferenciar muito de um filme pro outro. Direto, eu olhava pra ela e eu via Cisne Negro, por exemplo. Talvez por ela... O final me lembrou Cisne Negro. Quando ela tá com o clone ali, né? Dela. É. Parece uma dança, o jeito... Eu lembrei bastante de Cisne Negro também. E eu não sei se eu acho isso muito bom. Não que tire o resultado, mas eu gosto quando o ator consegue mudar, quando ele é volátil. Eu não vejo de forma negativa, eu acho que Mas a Gina... foi muito boa, assim. A Gina realmente me surpreendeu. Achei bom. A Natalie Portman eu gostei bastante. Eu acho que ela consegue encarnar bem essa soldado cientista aí, sabe? Gostei bastante da interpretação dela. O Oscar Isaac, apesar de não aparecer assim tanto, eu acho que ele é ótimo. Ele foi muito bem. Inclusive, quando mostrava os flashbacks dele, quando ele realmente era o Kane, né? Uhum. E depois, quando ele virou esse clone aí, né? que aparece. E dá pra você ver pela expressão dele quando era o Kane e quando era o clone. Ou pela muito ausência boa. de expressão na face dele, né? Quando Exatamente. ele volta pra casa, né? Depois de acho que um ano. Até no Um final, ano quando ele já tá morto. curado, né? E ela pergunta, Sim. você é meu marido mesmo? E ele fala... Eu acho que não. Eu acho que não. Opa! Essa ausência de... Essa falta de afetividade, né? Que essa versão do personagem traz. Uhum. E a Jennifer Jason Leigh, eu acho que ela tem uma frieza muito grande. Eu gostei bastante da personagem dela. Ela é muito boa atriz, ela, em Os Oito Odiados também, não sei se vocês já assistiram, foi muito bem. Então acho que ela, com um diretor bom, né, e ao lado de atores também que são bons, ela, sendo uma personagem bem escrita, consegue trabalhar bem. Bom, e sobre essa biologia que eu falei, que eu fiquei muito intrigado, tem uma cena em particular que eu preciso comentar. A personagem da Natalie Portman, a Lina, ela fala a seguinte frase, abre aspas, se pegar uma célula e quebrar o limite de Hayflick, pode evitar a senescência, que é um processo de envelhecimento, e fica imortal, se divide e não morre, que é meio que um foreshadowing, de certa forma, né? Sim. Só pra gente situar o que é o Hayflick, Hayflick foi um cientista que ele observou que as células cultivadas se dividem aproximadamente 50 vezes antes de começar o processo de envelhecimento. Então, eu acho interessante porque ela fala isso logo no começo do filme e no final ela alcança esse ápice que ela comenta, né? A biologia ali alienígena, a gente vê o filme inteiro as células se dividindo e se multiplicando e de certa forma eu acho que ela se torna imortal, né? Assim como o Kane, a versão 2.0 do Kane, né? 2.0. É legal, né? Porque eles expandiram isso que foi apresentado lá no comecinho. A gente já falou de foreshadowing aqui e é um recurso muito interessante pra se ter no roteiro. E nessa cena ela tá falando com o Kane e ela fala que é uma falha genética, né? Que o ser humano chegaria à perfeição se superasse essa falha genética e ela se torna o modelo dessa superação, né? Até porque ela, diferente do Kane 2.0, ela não é o clone, ela é ela. Apesar de deixar ali uma cena ambígua pra gente pensar, será que é o clone ou ela? Eu acho que é ela mesma. Eu acho no que ela caso mudou. dela, no caso, não, com ela certeza mudou, ela com certeza, mudou. mas Sim. é ela. Sim, é isso que eu tô querendo O dizer. que eu fiquei mais na dúvida é se ele era ele. Não Só era. que não daí era também, ele. não, se for parar pra pensar, ele também falou, né? O que ele falou deu a entender que ele Tem ele até a cena mesmo do se vídeo, matou. né? Exato, Que né? ele fala, durante olha, o filme. Depois, se você conseguir sair daqui, procura a Lena. Se não fosse ele, eu acho que não teria essa preocupação em encontrar E eu a acho Lena. que essa falta de afetividade mostra que não é ele. Porque o clone, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que encontrar a Lena porque o Kane falou. Mas ele não sabe Exatamente. por que eu tenho que encontrar a Lena, qual a ligação dela e etc. Ela, mesmo que tenha mudado, continua bem Continua. afetiva, né? Você vê que ela fica emotiva E com o marido continua- dela. continua Sentimental, ela. ele já não... Eu acho que ela continua ela. Eu não sei, porque tanto que o filme termina
com a pergunta: você ainda é a Lena? Você é a Lena? E ela para e ela fala assim: putz, grila, eu não acho que eu sou a Lena. Ela não fala E fica isso. Ela não fala putz, grila. Poxa, Mas Alex, o olhar Talvez dela. dublado, O olhar... Putz, olhar- grila, será que eu sou a Lena? O olhar dela transmite isso. Ela fala assim: caramba, eu não sou mais quem eu era. E eu acho que isso é um final bem interessante. Então, assim, é o momento que eles. Que você vê o futuro dos dois novamente. Por mais que ele tenha mudado muito, por mais que ele não seja ele, ela também não é sim, ela. eu digo que ela continua ela nessa parte que o Doug tava dizendo de Sim, afetividade. assim, eu sei que ela mudou. É. Não é a mesma Lena do começo do filme. Mas ela ainda vem com uma carga emotiva Ela não da Lena. esqueceu, Ela não tudo esqueceu. que ela teve antes, entendeu? Ela Diferente não... do clone do Porque Ken o clone 2.0. ele não sabe o que aconteceu antes, então ele vai começar a vida dele a partir dali. Ela não, ela tem toda essa carga do que ela viveu. Será que ele não sabe? É aquela ideia. Digo será que... a parte Será? do Kane, a vida Será? do Kane. Eu ele acho, não Será? sabe. eu acho que sim. deixa aberto, né? Tudo é tão possível nesse filme. E a coisa de transmitir. Será que não transmite sentimento também? Será que não transmite melhor? Você tá fazendo que não, mas quem diz que não? Não, é sério. Tipo, qual Não, que é o sim, limite entendi. disso? Será Sim. que isso passa emoções, memórias? A gente não sabe. Eu Acho que a isso única vai da coisa sua que fica- interpretação. E isso é legal, isso é sempre A legal. única coisa que dá pra gente tirar como certo é de que não tem coisas certas nesse filme. Partindo desse ponto de vista, de que cada um tem uma interpretação do filme, na minha interpretação, Flá, eu acho que o clone vem sim com essas memórias, mas ele não tem Sentimento. o ligamento sentimental, afetuoso dessas memórias. Nossa, dá muito pra fazer um parênteses com Ex Machina nessa Sim, questão. muito, né? A Eva, né? A única coisa que difere aí, se você for parar pra pensar, é que em Ex Machina são máquinas, inteligências artificiais. E aqui são... né, Novos corpos alienígenas que a gente aqui não sabe aqui é o uma que coisa que biológica, né? É. Uma máquina e outra é biológico, mas ali Nossa, o conceito é muito eu parecido. não tinha parado pra pensar nisso. Interessante. Bom, a fotografia do Rob Hardy, né, tem uma paleta fria e eu acho que ela entra em contraste. Né, eu acho que ela é fria, sim. É uma paleta Não, fria. tô brincando. Mas Mas eu acho que tem uns tons, às vezes, meio que... Bem, não Assim é como frio, Ex é Machina, frio, sim. Quando Muito vira roxo, pra, né? quando vira Então, pra mas natureza, aí- fica mais forte. não, exatamente. É uma fotografia que ela tem essa paleta mais fria e ela é meio saturada, sabe? Sim. Por isso que eu achei que ela de fato. que dá pra perceber o contraste com as cores da área X ali, né? Então ela é uma paleta de cores mais pálida, né? Mas é quase semi-morta. Mas eu Então, acho ela muito interessante. contrasta muito com o design de produção, que realça bastante as cores, né? Cores vibrantes, enfim. Tem muito cintilante, né? Uhum. É muito legal isso. Até me fez lembrar um pouquinho das aventuras de Pi em alguns momentos. Por conta das cores que obviamente não são naturais. E ali ou de Avatar. São dois filmes que vieram à minha mente enquanto eu tava assistindo. Essa questão do que extrapola o que a gente vê, né? Do fantasioso. Um mundo multicolorido, né? Eu acho... Uma questão que eu acho muito interessante é como ele consegue usar a luz. Sim. A luz é muito, muito, muito Que bem é uma parte utilizada. essencial no filme, né? Afinal, a gente nesse tem um brilho filme. baseado em luz. É muito bem utilizada, tem muito contraste, silhueta. Mesmo em momentos em que elas não estão lá no brilho, eu acho que a luz é muito bem utilizada nesse filme. Ela traz um tom de místico, que eu acho que é muito importante e gera e traz todo o feeling do filme. Que eu acho que a caracterização desse místico anda junto com o mistério que o brilho é pra eles, né? Exato, e eu acho que a fotografia traduz isso muito bem, Sim. com a utilização de luz e de pós-produção. Da pós-produção, acho que o design também tem toda essa questão. Eles criam um mundo totalmente colorido e tal, mas que em momento nenhum deixa de te passar a sensação de mistério ou perigo iminente, alguma coisa do tipo. Então eu acho que eles soube explorar isso muito bem. E nós temos um elenco majoritariamente composto por mulheres, né? É uma coisa muito importante em um momento que Hollywood briga por isso. Com certeza. Pra mim, isso é uma das coisas mais importantes do filme. E se não a mais eu não importante. sei se é uma característica do Alex Garland, afinal a gente só tem 2 filmes pra se basear nisso, mas é o segundo filme onde as mulheres têm um empoderamento muito grande, né? Sim. Em Ex Machina a gente tem a Eva, que é uma mulher e super se empodera no final do filme, né? E aqui a gente tem as 5 cientistas
são com cargos elevadíssimos, né? Como a gente vê, tem a general, tem a psicóloga, tem a bióloga. A O física. que eu acho legal nesse filme é que isso acontece, mas isso não é estranho no filme. Não é estranho e não é uma coisa tipo, olha lá, elas são 5. Só mulheres. É tipo, É uma coisa normal. que acontece. E isso é muito interessante, porque é o que acontece com homens. Exatamente. É o que acontece com homens. Todo filme que você vê, são homens que estão lá. E isso, eu acho que ele conseguiu fazer de uma forma muito natural. Não de uma forma, tipo assim, nossa, mulheres estão ali, ou tipo... Não é uma coisa que é... Olha Nada- só o grupo de 5 vangloriada, mulheres é uma entrando coisa pra salvar o normal. mundo, não é? Nada embutido, né? Ele não tá querendo... Exato, é uma olha coisa aqui, que- 5 mulheres, ó, tá vendo? É Tem uma a ver com coisa que Hollywood lá. exatamente. Acontece de uma forma muito natural no filme e no roteiro. Eu acho isso muito legal. É uma coisa que Tem- também acontece naturalmente em Ex Machina. Sim. Sim. Exatamente. Porque, por exemplo, se você for pensar em... Tudo bem que são paródias, não sei, releituras, por exemplo, dos Caçadores de Fantasmas, é isso? Ghostbusters, São filmes que... É uma coisa que já gera todo um hype, assim. São mulheres. E esse filme, não. É uma coisa natural, uma coisa, tipo... Ali naquela realidade, era normal mulheres estarem ali. E eu achei isso muito interessante. Achei que ele fez isso muito bem, essa inclusão feminina. Tem um ponto... Esse filme é muito feminista, né? Tanto por conta disso, quanto pela força que as mulheres têm. As personagens são muito fortes. São donas dos próprios destinos, né? Tem um momento que eu achei muito legal, que não é o momento principal, mas é porque quando... eu acho que mulheres, elas são... mulher forte. É engraçado quando se trata da força da mulher, porque ela é forte, mas ao mesmo tempo parece que quando ela se apaixona... A impressão que as pessoas têm é que ela perde sua Se fragiliza, força. né? E não é isso. Ela, na verdade, foi a paixão dela e o amor dela pelo marido, ou enfim, carinho, seja o que for, que fez com que ela andasse tudo isso e fosse atrás de toda essa aventura. Mas tem um momento muito interessante que ela fala, quando eles estão na cama, num dos flashbacks, ele fala assim, a gente vai estar sob as mesmas estrelas. E ela fala assim... O que você acha que eu faço da vida? Que Eu fico aqui fora, o tempo inteiro? que eu fico aqui, tipo, no jardim, olhando pro céu e falando, ai, meu Deus, o Kane, ele tá lá. Eu amei Estamos essa olhando parte. pra mesma lua. Eu amei essa parte, porque desmistificou o amor e mostra o quanto eles desmistificou são a mulher diferentes. apaixonada. Mostra muito como eles são diferentes. Eles acreditam em coisas diferentes, né? Ele é super aquele... o vislumbre que a gente tem dele antes de entrar na missão é que ele é super aquele cara do sul, que acredita em Deus e, enfim. O famoso country boy, né? E ela não, ela é muito mais libertária. Ela tem esse momento que você fala, tem a conversa dele sobre Deus, existencialismo, nacionalismo. E, enfim, até porque ela é ela que trai ele no fim das contas, né? E não sei se ela se arrepende ou não. Mas eu acho que não demonstra muito do caráter dela. Mas mostra como eles são diferentes. Isso aí também é interessante, essa questão disso não ter mudado o sentimento que ela tem por ele. Eu não acho que isso foi... O fato dela ter traído ele, não achei que afetou tanto. Ela se arrependeu e ela... Não afetou muito o apesar relacionamento disso, dos dois, exato, né? Isso também Até porque ela acaba fala que ele mistificando essa sabe, questão ela fala que ele também. sabe e a gente fica na dúvida se ele foi pra missão por causa disso. Mas eu acho que não, até porque no final Eu acho que não. ele parece muito preocupado com ela, né? Mas eu achei muito legal como a Lena consegue ser uma mulher apaixonada, movida pelo amor que ela sente por ele e ser muito forte. Porque ela parece chorando, mas ela parece com uma metralhadora na mão. E é a mesma mulher, isso que é legal. Não tem distinção entre as duas. Eu achei isso um ponto positivo do filme. Você comentou que não sabia, né, a respeito da razão pela qual o marido dela foi pra missão. Eu acho que teria sido por causa da traição. Eu particularmente vi dessa forma. Talvez ele precisasse de um tempo. Eu não sei. Porque é considerado uma missão suicida, não sei se é um tempo, né? Sim. Então, mas eu acho que ele foi por causa que ele foi, de certa forma, impactado consideravelmente, sabe? É uma possibilidade. Eu acho. E falando de novo, só mais um comentário com relação a isso. É legal que, na verdade, os papéis se inverteram, né? Porque ele é a donzela em perigo. Exatamente. Isso é muito legal. Ele vem o esquadrão. Quantas mulheres? 5? 5. 5 mulheres fodas. Posso falar fodas aqui? Pode. Mulheres fodas. Pra salvar ele, enfim. Não só pra isso, mas salvar toda a existência, se você for parar pra pensar. Eu acho que
Mas ela tava indo pensando nele. As outras eu acho que Sim, não. Elas sim, estavam sim. indo pra mesmo... Com descobrir como certeza. aquilo Mas podia ainda afetar a assim, ele ainda humanidade. era uma donzela em perigo. Sim, no ele era filme. total donzela. E na verdade o Isaac Oscar, ele fala que foi exatamente... ele fala exatamente isso, que foi muito interessante. Porque ele era a donzela em perigo no filme. E isso é muito legal, ele falou. Esse filme, ele é muito positivo com relação a isso, da representatividade feminina. Mas levantou algumas questões que ainda não são muito exploradas. Por exemplo, a questão de whitewashing, que a gente ainda não falou aqui, que é quando você transforma um personagem com padrões ocidentais de fisionomia e etc. Porque, na verdade, no livro, a Lena era asiática e tinha uma outra personagem também que tinha descendência indígena da América do Sul. E isso não aparece no filme. Então, essa questão de whitewashing foi uma questão que foi levantada, assim. Porque também é um problema de Hollywood. Isso de vários filmes que, quando a gente para analisar, fazem isso de limpar, né? É bem isso, a expressão do whitewashing. Você pega uma raça e transforma aquilo em Lavela de branca branco. americana, Teve wasp. Tela de branco. Teve bastante Exatamente. essa discussão em Ghost in the Shell com a Scarlett Exatamente. Johansson, né, atualmente. Tem muito essa discussão em Hollywood. É uma coisa a se pensar, com certeza. Mas pensando no filme como um todo, é um filme que trouxe coisas novas, perspectivas diferentes, interpretações diferentes. É um filme que te faz pensar. Na minha opinião, é um filme que te deixa intrigado mesmo depois do fim. Eu fiquei super impactado assistindo o filme, até mesmo depois do final. E eu gostei bastante. Algumas cenas se destacaram pra mim que eu achei... É uma coisa que eu nunca tinha visto no cinema antes. Talvez exista, talvez existem, enfim. Eu nunca tinha visto antes desse negócio da biologia incorporar tipos diferentes, cruzamentos de espécies diferentes, né? A gente tem o caso do... Espécies, cruzamento de espécies, cruzamento de, sei lá, vida. Tudo, né? Árvore com pessoa, Sim, enfim. Não tem limites, né? Essa coisa de não ter limites. Eu achei diferente o urso que comeu a Shepard acabar incorporando na voz dele os gritos finais dela, que eu achei tenebroso, né? Eu ficava todo mundo pensando, ela tá na barriga dele. Depois caiu minha ficha. Não. É a refração. É uma que a gente refração? comentou. Mas ao mesmo tempo, eu achei isso super interessante, mas ao mesmo tempo achei um pouquinho tosquinho também essa parte. Eu não concordo com você. Eu Eu acho que foi uma achei- perspectiva diferente. Eu achei legal uma coisa nova. sobre a perspectiva da refração e da mistura de DNA. Isso eu achei legal. Mas eu achei, sei lá. Não, eu um gostei pouco bastante. Gostei bastante também da personagem da crocodilo Tessa Com Thompson. dente de tubarão. Também. Mas a Josie, ela se transformar em árvore, né? E ela aceitar isso. Essa parte eu gostei muito. Achei muito linda. Nesse momento eu achei muito legal, porque a personagem, que é a Josie, ela fala que a doutora estava querendo enfrentar, no sentido de ficar frente a frente com aquilo. A Lena estava querendo lutar contra aquilo. E ela não quer nenhuma dessas duas coisas. E aí, eu acho que ela é a maior simbologia da aceitação entre dessa junção de raças e DNAs e qualquer coisa, porque ela se entrega para aquilo. É uma coisa que ela deseja, que ela acha legal. E eu acho... pra mim, eu acho que é a minha cena favorita do filme. A palavra que eu anotei pra definir esse filme foi aceitação. Porque eu acho que o filme ele traz beleza até mesmo na morte. Né? A gente tem a morte do soldado lá da barriga e o cadáver dele se transforma em uma árvore. É beleza, de certa forma. E o filme ele traz a perspectiva de que nada tem fim. As coisas se de transformam, está mostrar que- em constante mudança, em transformação. Que né? na morte não acaba, né? A Que morte não algo- acaba no momento tem em que algo você novo, morre. Sempre exatamente. tem algo novo depois. Eu acho isso muito bonito. Uma mensagem muito bacana pra trazer. A ideia de que a morte ela acaba sendo vivida, né? Você vive o momento da morte e morre fisicamente como corpo humano e se transforma em outra coisa. É uma coisa super assustadora, mas eu achei muito bonito. Se tem uma outra palavra que define esse filme é assustador. Eu achei chocante. Muitas cenas chocantes. Principalmente a criação dos híbridos, né? Desses seres que se juntam em criaturas diferentes. Sei lá, eu achei sinistro mesmo. A cena da árvore, eu achei... Nossa, acho que é a mais chocante do filme. Mas eu achei gostei. bonita, achei Não, sim, poética. Sim. Em geral, eu gostei bastante. Achei um filmaço. Bom, nós vamos ficando por aqui. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube. Só jogar lá em cena ou os nossos nomes que você encontra.
Eu sou Douglas Vasquez e até o próximo episódio. Eu sou a Flávia Six e até mais. Eu sou a Gabi Sanfins e até mais. Eu sou o Matheus Gomide e até o próximo programa.